Olá, querido irmão, sou o pastor Jair Leal e quero convidar você a pensar neste nosso tempo à luz da Palavra de Deus, aprendendo com a adversidade. Os últimos acontecimentos estão requerendo toda a nossa atenção. Este fato me levou a fazer uma reflexão. De tudo quanto li e ouvi, eu cheguei a algumas conclusões. Eu não posso afirmar, mas também não nego, que o crescimento exponencial da população mundial pode, nos próximos anos, levar à escassez de alimentos e água com o esgotamento dos recursos naturais. Esta é uma preocupação premente, sobretudo das famílias mais ricas e poderosas do planeta e das superpotências. Não é impossível que eles estejam em busca de meios que possam dizimar uma parte da população mundial, justificando ser essa a única saída para a sobrevivência da outra parte. Não posso afirmar, mas também não nego, que existe certas nações da Terra, o desejo de dominação. Imagine como seria extraordinário se um determinado país pudesse dominar os outros sem deflagrar uma guerra convencional, condenada, é claro, pela história devido às experiências de dimensões catastróficas do século passado. Eu não posso afirmar, mas não nego, que a guerra comercial e econômica podem levar nações ou grupos à perversa estratégia de tentar derrubar a economia mundial. Assim, eles desvalorizariam ações e empresas no momento da aquisição e, em seguida, quando houvesse a calmaria, ganhariam bilhões na venda ou no controle advindo da recuperação da economia e do retorno do crescimento mundial. Eu não posso afirmar, mas também não nego, que algum laboratório possa ter feito certos experimentos de maneira clandestina, criando um vírus que acabou saindo do seu controle e se espalhando. Nem ainda que vírus e bactérias que infectam animais selvagens ou mesmo domésticos possam ser transferidos para seres humanos, gerando doenças e mortes como consequência da intervenção humana de modo equivocado no meio ambiente. Não posso afirmar, mas também não nego, que a peste possa vir como um ato divino, como aconteceu com as pragas do Egito, enviadas talvez como um sinal divino para despertar as consciências contra a inversão de valores que está presente no mundo, para levar o ser humano a respeitar e cuidar da natureza e dos animais, para punir Mamon, o deus do capital, que leva nações a se esquecerem da justiça social enquanto se degladiam numa terrível guerra econômica. Deus, que está no controle de todas as coisas, com um simples vírus invisível, pode abalar as estruturas da economia do mundo inteiro e até mesmo das grandes potências. Eu não posso afirmar, mas também não nego, que vivenciamos o cumprimento de profecias bíblicas. Pontuo aqui, sobretudo, a resposta dada por Jesus à pergunta dos discípulos sobre quando viria o fim do mundo e que sinal haveria da vinda de Cristo. Jesus, então, em Mateus 24, você vai ler do verso 1 ao 14, ele alerta que haveria falsos cristos, que haveria guerra, que haveria fome, pestes e grandes desgraças em muitos lugares. Ele não disse que seria apenas em um tempo, mas durante diversos momentos da vida da humanidade, mas que esse não era o fim, antes, o começo das dores. Esta, certamente, não foi a primeira peste a assolar a humanidade e provavelmente não será a última. Temo afirmar que após o controle do vírus, restará os efeitos sociais e econômicos de longo prazo que também serão devastadores. Desabastecimento, desemprego, inflação, dentre outros. Não obstante, nós podemos e devemos usar esta crise para aprender, para tirar lições para o nosso futuro.
Mas o que nós podemos aprender com tudo isso? Que lições é possível extrair desta crise? Sem esgotar as possibilidades, eu arrisco a pensar em algumas com você. Nessa crise, você há de convir comigo que não há diferença entre nações, se pobres ou ricas, se ocidentais ou orientais, se desenvolvidas ou não, todas enfrentam o mesmo perigo. Não há diferença de idade, de gênero, de posição social, de escolaridade, cor da pele. Todos estão sujeitos a contrair a doença e também a transmiti-la. Nesse sentido, eu penso que a Bíblia afirma que o pecado entrou na humanidade por meio de um só homem e pelo pecado veio a morte. E essa morte se transmitiu a toda a humanidade. Romanos 5,12 diz exatamente isso. Romanos 5,23 diz que todos pecaram e necessitam, carecem da graça de Deus. Mas a Bíblia também afirma que a graça veio a todos para justificação por meio de um só ato de justiça. Se você ler Romanos capítulo 5, verso 18 e 19, você vai entender que Jesus Cristo, por um ato de justiça, ele também pode transmitir a graça e a salvação a todos aqueles que creem. Por isso, nós nos tornamos tanto receptores da graça, como também somos convidados a sermos transmissores desta graça. Lá em Mateus 28, 19, Jesus Cristo desafia os seus discípulos que agora, como receptores da graça, da justificação de Deus, da salvação, que eles também levem essa mensagem de fé e esperança, este evangelho, essas boas notícias a todas as pessoas de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que ele tem ordenado. Mas Paulo diz em Romanos capítulo 10, dos versos 12 a 15, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aqueles de quem nunca ouviram, quem não creram? E como crerão se nada ouviram a respeito? E como ouvirão se não forem pessoas enviadas para lhes pregar o Evangelho? Então, nós que cremos em Jesus Cristo, que acreditamos na justificação pela fé, por meio deste um só ato de justiça do Senhor, sabemos que podemos também levar esta graça a todos aqueles que necessitam da salvação em Jesus Cristo. Neste tempo, para evitar aglomerações e seguindo a determinação das autoridades, os templos estão sendo fechados e os cultos cancelados. Nossa igreja mesmo, Batista Memorial Unida, aqui em Contagem, seguiu esta orientação de responsabilidade. E durante esse mês de março e até segunda ordem, nós não teremos os cultos e as atividades no templo. Mas fica aqui comigo, ou fica esta reflexão. Será que a igreja deixa de existir fora do templo? Será que o templo é essencial para a existência da igreja? Será que nós podemos cultuar a Deus em outro lugar que não seja o templo? Você há de convir comigo que, de acordo com a Bíblia, a igreja é composta de pessoas que podem se reunir em qualquer lugar. No templo, na casa, na prisão. Então, conquanto nós não possamos nos reunir por algum tempo no templo, isso não significa que nós não podemos e não devemos cultuar e adorar a Deus. Que embora estejamos por algum tempo separados fisicamente, nós podemos nos unir espiritualmente. Por isso, é tempo de redescobrir valores importantes do Evangelho, como as casas, como espaço de culto. Também é tempo de redescobrir os cultos domésticos e familiares. Sabemos que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele estará presente. Ali estará reunida a igreja do Senhor e a gloriosa presença de Cristo se manifestará. Este tempo exige o confinamento de todos em casa. Famílias, hoje, estão precisando reaprender a conviver.
a gostar de estar juntos uns dos outros. Eu estava meditando no Salmo 78, de versos 1 a 6, ao qual eu passo a ler para você. Diz assim: meu povo, escute a minha lei, dê ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem, as leis e os testemunhos, aos seus filhos, a fim de que a nova geração conhecesse as leis e os testemunhos de Deus, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, os contassem a seus descendentes. Os pais contam para os filhos, que contam para os netos, para os bisnetos, e vão transmitindo a palavra, os testemunhos de Deus às próximas gerações. E ele diz assim no verso 7, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus antepassados, uma geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Veja, este Salmo 76, ele fala da importância dos pais ensinarem aos filhos sobre a lei de Deus e os seus testemunhos. É assim que os filhos vão aprender a colocar sua confiança em Deus, com os pais, e não se esquecer dos feitos gloriosos do nosso Pai Celestial, para que eles não sejam obstinados, rebeldes, inconstantes e de espírito infiel. Em casa, você não vai dispor de uma equipe treinada de ministério infantil, você não vai poder culpar a igreja porque os seus filhos não estão obedecendo a palavra, ou porque não estão orando, ou porque não tiveram uma experiência importante com Jesus. Você vai entender que a responsabilidade não é da igreja enquanto templo, mas sua enquanto pai. Por isso, eu desafio você em nome de Jesus a colocar em ação a sua tarefa, que é sua, de ensinar os seus filhos. É tempo de reunir a sua família, é tempo de arrependimento, é tempo de famílias que farão diferenças no mundo e que darão testemunho do Senhor. Mas esse mesmo Salmo, além dele dizer acerca de anjos que eram enviados pelo Senhor para trazer pragas, ele diz também acerca do povo de Israel, quando eles foram libertados do Egito, passaram pelo Mar Vermelho e foram cuidados por Deus por 40 anos no deserto. E o Salmo, do verso 17 a 22, ele vai pontuar como este povo que experimentou os milagres poderosos do Deus Altíssimo, eles murmuraram contra Deus. Eles esqueceram ou duvidaram da capacidade de Deus de cuidar, de proteger, de alimentar. Eles tinham sido salvos das pragas, eles viram o mar se abrindo, eles passaram pelo mar, viram como os seus inimigos foram destruídos pelo mar. Mas eles se perguntavam, será que Deus pode nos dar o alimento? Eles viram como Deus lhes deu água que saiu da rocha, mas eles questionavam, será que Deus pode nos dar alimento? Será que Deus pode cuidar de nós? Será que este Deus está preparado para cuidar do seu povo? E assim, a Bíblia diz aqui que Deus ficou indignado por conta desta incredulidade do seu povo. Para mim fica patente que Deus não gosta que nós desconfiemos do cuidado que Ele tem para com cada um de nós e nem da sua capacidade de nos proteger diante de qualquer adversidade. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. Ele protegeu do anjo da morte
aqueles que estavam dentro de casa em obediência à ordem de não sair e de passar o sangue nos umbrais das portas e das janelas. Ele enviou 10 pragas sobre o Egito, punindo a obstinação de uma nação incrédula, mas ele protegeu o seu povo lá na terra de Gósen. Veja lá em Êxodo 9, 26, que diz que as pragas vinham sobre todo o Egito, mas nenhuma delas chegou à terra de Gósen, onde estava a família de Jacó, o povo de Israel, porque Deus sabe proteger e cuidar do seu povo. Amém? Será que nos dias atuais o Senhor não pode proteger o seu povo das pragas que talvez Ele mesmo esteja enviando para punir a terra? Existem outras lições que nós podemos aprender neste momento. Podemos destacar a nossa fragilidade, como nós somos fracos. Não importa se você está lá na academia, por exemplo, e tem músculos poderosos, um vírus derruba você, um vírus invisível e pequeno. Mostra a nossa igualdade. Aqui não tem diferença de ricos e pobres, pessoas da Europa, da América, todos estão no mesmo barco. Nossa falta de controle sobre as coisas, nós não temos controle sobre absolutamente nada. Por isso temos a necessidade de estarmos sempre buscando a Deus, que tem o controle de todas as coisas. Nós podemos agora, neste momento, pensar na diferença entre aqueles que estão morrendo de medo e aqueles que estão encarando tudo isso com fé e esperança. Aprendemos que não podemos depositar nossa confiança nas riquezas. Afinal, o dinheiro não pode comprar nem a cura, nem a saúde. Aliás, um pequeno vírus invisível veio destruir a economia mundial. Você acha que ele não pode destruir também o seu patrimônio? Então, não coloque a sua confiança nas riquezas. Aprendemos que devemos cuidar da natureza e uns dos outros, como nós cuidamos de nós mesmos. Por fim, eu me lembro de uma série de mensagens que pregamos em nossa igreja, onde foi nos dito que uma pessoa otimista, uma pessoa com um pensamento positivo, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem uma esperança, ela é mais imune a doenças do que aquela pessimista que não tem fé e esperança. Por isso, neste momento, em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso protetor, o guarda de Israel, o Deus da minha e da sua vida, que você se encha de otimismo para encarar toda essa adversidade, que você se encha de esperança, se encha de fé para enfrentar esses momentos, lembrando que a minha e a sua vida estão nas mãos daquele que pode todas as coisas. E eu termino aqui lendo para você um texto simples, mas muito interessante que eu recebi pelo WhatsApp e que dizia assim: quando os 3 anjos visitaram Abraão, onde ele estava? Em casa. Quando os 2 anjos foram em Sodoma e Gomorra, onde estava Ló? Em casa. Quando o anjo matou os primogênitos do Egito, onde estavam os israelitas? Em casa. Onde estavam os apóstolos de Jesus quando receberam o Espírito Santo? Em casa. Onde estava Paulo quando recebeu a visita de Ananias? Em casa. Onde estava Raabe quando caíram os muros de Jericó? Em casa. Então, qual o melhor lugar para você estar neste momento? Aí, na sua casa. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Eu termino proferindo sobre você a bênção sacerdotal que está em Números, capítulo 6, dos versos 24 em diante. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém e graças a Deus.